Olá, uma boa noite a todos. É uma alegria, um privilégio muito grande nós estarmos reunidos para estudarmos um tema tão importante. Nós queremos agradecer ao pastor Tobias. Ontem ele deu início a essa semana chamada de Adore, onde nós vamos trabalhar a adoração e o nosso tema geral é Recebereis Poder. E nesta noite, o tema específico é E recebereis poder ao clamar. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. E é esse o tema que nós vamos estudar nesta noite. E eu quero te convidar nesse momento para nós buscarmos a presença do Espírito Santo para estudarmos a sua palavra. Oremos. Querido e bom Deus, obrigado, Senhor, pela atuação do Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Obrigado pelo estudo da Tua palavra. Abra o nosso entendimento, o nosso coração e nos ilumine neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Queridos, o texto que nós vamos estudar nesta segunda-feira é o Salmo 138, no versículo 3. E aqui o salmista, ele diz assim: No dia em que eu clamei, tu me acudiste e atentaste à força de minha alma. Então aqui o salmista, ele vem nos dizendo que ele clamou ao Senhor, que no dia que ele clamou ao Senhor, o Senhor atentou para o seu clamor, o Senhor trouxe alento e forças para a sua alma. E meus queridos, esse mesmo clamor, ele pode ser desenvolvido por mim e por você. Basta nós reconhecermos a nossa necessidade
e irmos até a presença do Senhor, clamar e buscar o seu poder, que o Senhor Ele vai então nos alentar, Ele vai estar atento para nos ajudar em nossas fraquezas e em nossas necessidades. Muito bem, quando nós lemos esse salmo aqui, nós reconhecemos então que Davi, ele sentia a sua fraqueza e ele sentia a sua necessidade de Deus. O texto aqui não deixa claro qual era o motivo do clamor de Davi, mas o texto deixa claro que ao Davi recorrer ao Senhor, o Senhor o atendia, o Senhor trazia alento para a sua alma. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Alguma vez você já clamou a Deus por algo? Pense um pouquinho. E quando nós clamamos, nós reconhecemos que nós precisamos de uma ajuda que vem do alto, uma ajuda que está fora de nós, né? E nós reconhecemos que a solução, ela está unicamente em Deus. Então, meus queridos, nós entendemos aqui que existe uma necessidade desse clamor. Nós, como seres humanos, nós somos limitados, mas nós podemos recorrer ao Senhor, podemos clamar ao Senhor para que Ele nos atenda. Precisamos reconhecer a nossa necessidade. E ao estudar esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui a confiança de Davi. Davi, ele se aproximou do Senhor com um clamor, e ele se aproximou de maneira confiante. E assim também eu e você devemos demonstrar confiança ao nos aproximarmos do Senhor. Mas a verdade, meus queridos, é que nós não gostamos de clamar. Você gosta de clamar? Você gosta de suplicar? Muitas vezes o nosso orgulho não deixa que isso aconteça. Muitas vezes o nosso orgulho não deixa que nós venhamos a reconhecer a nossa fraqueza e a nossa necessidade do Senhor. Mas nós precisamos desenvolver isso e nós precisamos clamar. Muitas pessoas, elas acham que suplicar é um sinal de fraqueza. Mas nós não podemos nos esquecer, como Paulo disse, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se eu não dou espaço para que o poder de Deus atue na minha vida, o Senhor, Ele me respeita, porque Ele respeita o meu livre-arbítrio. Então, eu preciso reconhecer, eu preciso me tornar fraco diante do Senhor, para que o Seu Espírito Santo possa habitar na minha vida, e eu possa então ser revestido de poder. Nós não podemos, meus queridos, desistir de clamar. No aspecto espiritual, é muito importante nós reconhecermos e sermos submissos ao Senhor. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 32, 26, você vai encontrar ali a história de Jacó. Jacó, ele teve um encontro com o Senhor. E Jacó, então, ele agarrou ao Senhor e ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Olha só o pedido de Jacó. Queridos, esse deve ser o nosso pedido hoje. Nós podemos ir à presença do Senhor e podemos clamar pela sua bênção, podemos implorar. E Jacó, ele foi abençoado pelo Senhor. E assim como Jacó, nós vamos ter esse privilégio de ter o nosso clamor respondido. Precisamos, cada dia, clamar fervorosamente a Deus por auxílio e força para resistir. Enquanto Satanás, ele reinar aqui neste mundo, nós teremos que subjugar o próprio eu e teremos assaltos a vencer e não há lugar de parada, nenhum ponto a que possamos chegar e dizer que o atingimos plenamente sem a força que vem do Senhor. Isso está no Conselhos para a Igreja, na página 50. Então nós precisamos desenvolver o hábito de clamar, de buscar ao Senhor fervorosamente. Aqui nesse texto, nos diz que enquanto Satanás reinar aqui neste mundo, nós não estamos em segurança, a menos que nós clamemos ao Senhor. E o clamor, meus queridos, ele entra dentro da oração.
É por meio da oração que nós clamamos ao Senhor. E olha só o que Ellen White nos diz aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 116. Nos diz assim: a oração é necessária na vida doméstica, na vida da igreja, na vida missionária. A eficácia da oração fervorosa não é senão fracamente compreendida. Fosse a igreja fiel na oração, e não seria encontrada remissa em tantas coisas, pois a fidelidade em clamar a Deus trará preciosos resultados. Então o texto é muito claro. A fidelidade em clamar a Deus trará preciosos resultados. Por que, irmãos, que esse tema do clamor, ele foi escolhido para uma semana de oração como essa, uma semana de mordomia, uma semana de adoração? Por que que esse tema foi escolhido e foi abordado para ser apresentado a todos os irmãos da nossa associação? Está sendo pregado em todas as igrejas aqui do nosso estado de Goiás. Por que foi escolhido esse tema? É porque, meus queridos, é um tema importante. Nós precisamos desenvolver esse hábito de clamar a Deus. E aqui está escrito, como eu acabei de ler, a fidelidade em clamar a Deus trará preciosos resultados. E nós precisamos desses resultados. Nós precisamos receber as bênçãos de Deus na nossa vida, na nossa igreja, em todos os aspectos. Então, por isso, nós devemos clamar. E o clamor, ele precisa ser constante, precisa ser contínuo e precisa ser real em nossas vidas. O salmista, ele clamou, e Deus respondeu melhor do que ele esperava. E se nós retomarmos o texto aqui, ele diz, clamei ao Senhor, e Ele me acudiu e alentou a força da minha alma. Então, nos momentos de angústia, nos momentos em que você não sabe qual rumo tomar, você deve clamar ao Senhor, e Ele vai te trazer alento, vai te trazer paz ao coração e te mostrar qual o caminho a seguir. O Senhor, Ele sempre tem algo melhor para a tua vida. Tendo o Espírito Santo, nós poderemos enfrentar todos os obstáculos e dificuldades. E aqui tem um texto do Espírito de Profecia, que está no livro Atos dos Apóstolos, página 27, que diz assim, olha: quando assuntos de menor importância ocupam a atenção, é sinal de que está faltando o divino poder, necessário para o crescimento e prosperidade da igreja, ainda que oferecido em infinita plenitude, o qual traz após si todas as demais bênçãos. Então veja, meus queridos, o que está sendo dito aqui nesse texto? Que quando os assuntos de menor importância ocupam a atenção da igreja, e a igreja perde o foco, e fica voltado para assuntos pequenos, é porque está faltando o poder do Espírito Santo. Então nós devemos clamar o poder do Espírito Santo para que a igreja tenha poder e para que o inimigo não nos envolva em picuinhas, em problemas pequenos, problemas corriqueiros, e nos afaste do nosso ideal, que é pregar o Evangelho e levar a mensagem àqueles que ainda não conhecem ao Senhor. A resposta de Deus, meus queridos, será sempre superior àquilo que nós esperamos e nós sonhamos. O que mais necessitamos em nossa vida agora é o poder de Deus que vem pela presença do Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos todas as demais bênçãos, e tudo isso como resultado de um clamor fervoroso. Nós estamos tendo o nosso período de jornada de oração, de 40 madrugadas. Eu reconheço que não é fácil. Quem não tem o hábito de acordar de madrugada, é muito difícil seguir. Mas nós precisamos desenvolver esse hábito, porque aqui nos diz que tudo isso, a presença do Espírito Santo, as bênçãos, o desenvolvimento da igreja, o bom andamento de todas as coisas, depende da presença do Espírito Santo. E tudo isso vem como resultado de um clamor fervoroso. Nós vamos ter, meus queridos, resultados surpreendentes se nós clamarmos a Deus e buscarmos o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nossa vida transforma por completo o nosso ser.
Estamos desejando essa transformação? Estamos desejando esse poder? Quando nós nos colocamos totalmente nas mãos do Senhor, a nossa transformação, ela acontece de maneira completa. Todos os hábitos, eles começam em cadeia a serem modificados para melhor. Não gostaria você de participar desse clamor, dessa busca pelo poder do Espírito Santo, para que você tenha a sua vida transformada? Irmãos, nós não podemos nos contentar com a mediocridade. Nós não podemos nos contentar, meus queridos, com coisas pequenas, porque o Senhor, Ele tem grandes sonhos para nós. O Senhor, Ele tem grandes projetos, mas se nós não clamarmos, se nós não buscarmos, se nós não colocarmos a nossa vida na presença do Senhor, nós vamos viver uma vida medíocre. Nós estamos na jornada das 40 madrugadas, mas quando acabar essa jornada, o que eu vou fazer? Eu vou parar? Não, eu devo continuar. A nossa força, meus queridos, ela é fraca. Não confie na força humana. É perigoso confiar na força humana e não sentir necessidade do poder de Deus. Pensar que por nossa sabedoria e experiência espiritual, nós podemos ter sucesso. Devemos tomar cuidado com esse tipo de pensamento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós possamos nos esforçar para termos esse hábito desenvolvido e buscarmos o poder para fazermos grandes coisas para o Senhor. Nós vamos, nesse momento, assistir o testemunho do Dr. João Vaz Júnior. Eu quero que você preste atenção nesse testemunho e veja o que o poder do Espírito Santo pode fazer na tua vida, na minha vida e fez na vida aqui do Dr. João Vaz. Vamos assistir. Provai e vede. História de hoje, vida longa. Sinceramente, eu não estou vendo saída. Eu não sei por que nós viemos para Caldas Novas. Agora eu fico pensando, eu, como profissional de saúde, ter 2 pacientes só por mês, isso é preocupante. Até eu formar uma clientela, vai demorar muito tempo. Eu não posso esperar que os clientes venham até mim. Eu tenho que ir aonde eles estão. E você sabe onde eles estão? Eles estão nas piscinas, nos hotéis, tomando banho de água quente. Tem hidroginástica, não tem? Às vezes tem mais de 100 pessoas na piscina. Você poderia preparar uma palestra e apresentar para eles nesse momento. Ganharia muitos clientes. Você tem razão, pode ser uma boa. Vamos orar a Deus sobre essa sua ideia e pedir a Ele iluminação para a nossa vida. Foi um grande desafio para mim realizar aquele primeiro encontro num dos hotéis aqui em Caldas Novas. Mas algo extraordinário aconteceu. Doutora, acabei de ouvir a sua palestra. Adorei. Quero levar algo para casa. Você tem algo escrito sobre o assunto? Um livro, um folhetim, uma apostila? Enquanto meu pensamento me trazia de volta aqueles pedidos, eu decidi que escreveria um livro sobre saúde. Passei longas horas diante do computador trabalhando naquele projeto. E aí, como está o livro? Já está terminando? Já escolheu o nome? Já escrevi várias páginas. Joguei algumas fora, mas eu sei que Deus está comigo. Eu estou escrevendo esse livro para que as pessoas tenham uma vida mais saudável, gastando menos dinheiro. Vida longa! Gostei! Foi emocionante receber aquela primeira edição do livro. A sala ficou cheia de pacotes e caixas. Gente, é muito livro. Quanto tempo nós vamos gastar para vender tudo isso?
você vai tomar sempre 2 horas antes do medicamento ou 2 horas após. Então você vai pegar uma colher de sopa de alcachofra, uma colher de sopa de dente de leão, né? E uma colher de sopa de capim-cidreira, lembra? Com o dinheiro da venda da casa que tínhamos na cidade de Rubiataba, nós pagamos a edição do livro e passamos a vendê-lo no final de cada palestra. As pessoas estavam sedentas por aqueles ensinamentos e dicas de saúde. A forma natural de se combater as doenças foi o que mais despertou interesse para a aquisição dos livros. Sabe, amor, eu tenho pensado numa coisa. Eu preciso muito ter conhecimento mais aprofundado sobre nutrição. Isso vai me ajudar muito na hora de prescrever o tratamento para cada paciente. Se você decidir, eu vou com você. E nós faremos juntos um curso superior de nutrição. A venda do livro vai nos sustentar durante esse tempo. E você ainda continuará fazendo as palestras nos finais de semana. Fechado. Foi nesse momento que mudamos de cidade para fazer o curso de nutrição na Universidade Presidente Antônio Carlos, em Araguari, Minas Gerais. Nessa época, nossa filha Sara tinha apenas 1 ano de vida e a carregávamos para todo lado. 4 anos depois, voltamos para Caldas Novas, formados em nutrição. Continuamos com as nossas atividades nos hotéis, com palestras e vendas de livros. Com a graça de Deus, construímos a Nutriclínica, nossa clínica de vida natural que já possui uma grande clientela. Maria José, minha esposa, administra 2 lojas de produtos naturais no centro da cidade, onde são vendidos alimentos e os fitoterápicos prescritos na clínica. Nesses 22 anos de casados, vivemos inúmeras situações desafiadoras. Em cada uma delas, vimos a mão de Deus nos protegendo, nos encorajando e nos abençoando. Hoje, olhando para trás, vemos como foi importante acreditar no poder de Deus para nos guiar, mesmo diante das nossas limitações. Provai e vede. Que testemunho maravilhoso, não é verdade, irmãos? Que bênção é nós podermos clamar ao Senhor, buscá-lo, e é tão maravilhoso recebermos a resposta. Vamos orar a esse Deus poderoso. Querido e maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado pelo alerta que o Senhor traz para nós nesta noite. Vem despertar em nós, Senhor, um clamor, mas o clamor, Senhor, de nossa verdadeira necessidade, que é o poder do Espírito Santo. Por favor, Senhor, capacite a tua igreja, derrame sobre nós esse poder, para que nós possamos fazer grandes coisas para o Senhor. Ensina-nos a reconhecer a nossa fraqueza e, diante disso, clamarmos constantemente ao Senhor, que virá em nosso auxílio. Muito obrigado, abençoe cada um que assistiu essa mensagem, toque no seu coração e dá-nos, bom Deus, uma boa noite de descanso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, vem, transforma meu ser, dá-me tua paz, a luz do teu bem, é o que eu te